Sabe aquele mistério que todo desenvolvedor Delphi já enfrentou? O aplicativo que voa no computador, mas quando vai para o celular Android, ele se arrasta. Pois é, hoje a gente vai fazer uma verdadeira investigação forense para desvendar esse caso, encontrar os culpados e, quem sabe, a solução. Quem nunca passou por isso, né? A gente compila para Android e a sensação é exatamente essa. Lenta, pesada, parece que está andando na lama. É frustrante. A gente passa um tempão desenvolvendo algo legal e na hora H a experiência no aparelho é péssima. Se isso soa familiar, relaxa, o problema não é só com você. E hoje a gente vai entender o porquê. Bom, então vamos delimitar a nossa cena do crime. O crime, no caso, é a lentidão. E o local não é o nosso computador, onde tudo funciona que é uma beleza. A verdadeira cena do crime é o celular do usuário. É lá que o app falha. E a vítima principal é a experiência de quem o usa. E como em toda cena de crime, a gente tem os suspeitos, os vilões da história. No nosso mundo, são 3 inimigos que acabam com a experiência de qualquer pessoa. Primeiro, o lag, aquele atraso chato entre o toque e a resposta. Depois, o junk, que são aquelas animações que engasgam, sabe? E o chefe final, o ANR, a famosa tela de aplicação não está respondendo. Isso aí é praticamente uma certidão de óbito para qualquer app. E o que separa um app fluido de um app travado? Esse número mágico aqui, 16,67 milissegundos. Pensa nisso como um limite de velocidade. Para ter uma animação suave a 60 frames por segundo, cada frame tem que ser desenhado dentro desse tempo. Se estourar um pouquinho que seja, pronto. O resultado é o junk, a travadinha. Cada milissegundo conta. Ok, agora que a gente já conhece os inimigos e o campo de batalha, tá na hora da nossa investigação começar de verdade. Quem são os culpados por trás de um app lento? Vamos colocar cada um deles no microscópio. E aqui está o primeiro grande erro de perspectiva. No nosso PC, com processador sobrando e memória à vontade, a gente mede desempenho em velocidade bruta. Mas no celular, com recursos bem mais limitados, desempenho não é sobre números, é sobre percepção, é a sensação de fluidez. A gente foca na métrica errada e é aí que o problema começa. Nosso primeiro suspeito, a main thread, a thread principal da interface. Gosto de pensar nela como uma espécie de rei tirano. Ela é a única que pode mexer na interface. E se qualquer outra tarefa demorar mais que um piscar de olhos, tipo ler um arquivo, acessar a rede, ela para tudo e espera. O reino inteiro, ou seja, o app, congela. A regra número 1 é nunca, jamais bloqueie a main thread. O segundo suspeito é uma parte essencial do Delphi, o próprio FireMonkey. A grande vantagem dele é ser multiplataforma, certo? Mas para conseguir isso, ele não usa os botões e listas nativas no Android. Ele desenha tudo do zero, como um artista. E esse trabalho de arte, esse desenho personalizado, tem um custo de performance bem alto. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse custo, olha só. Lembra do nosso orçamento de 16,67 milissegundos? Desenhar um único retângulo com um FMX pode custar 3 milissegundos. Parece pouco, né? Mas e se a gente tiver 20 retângulos na tela? O tempo de desenho sobe para 60 milissegundos. Isso é quase 4 vezes o nosso limite. O resultado? Uma interface que trava na cara do usuário. E o nosso último suspeito é mais sutil. É um ladrão silencioso, um cobrador de impostos invisível. O Delphi, por padrão, trabalha com strings no formato UTF-16. Só que a web inteira, as APIs, os arquivos JSON, tudo fala em UTF-8. Então, a cada chamada de rede, a cada leitura de arquivo, nosso app tem que ficar convertendo texto de um formato para o outro. E esse imposto de conversão vai roubando preciosos ciclos de CPU sem a gente nem perceber. Então, com todos esses culpados agindo juntos, parece um caso perdido, certo? Errado. Agora a nossa investigação forense tem uma reviravolta. Vamos apresentar a arma secreta para combater esses problemas. Uma biblioteca chamada Alcinoi. E olha, é muito importante entender isso aqui, o Alcinoi não é só mais uma biblioteca de componentes que a gente arrasta para a tela. A melhor descrição para ele é uma cirurgia de coração aberto no próprio framework do Delphi. Ele não coloca um band-aid, ele vai lá na fundação, modifica o que precisa ser modificado para consertar os problemas de performance na raiz. Essa frase em espanhol resume perfeitamente a filosofia do Alcinoi. Nem sempre o caminho mais usado é o mais eficiente. Basicamente, para ter um resultado muito acima da média, às vezes a gente precisa sair do caminho padrão, quebrar algumas regras e tentar uma abordagem totalmente diferente. E como é que essa heresia funciona na prática? É bem engenhoso e, o melhor,
Automatizado. Você roda um script simples. Ele encontra o código-fonte do Delphi na sua máquina, aplica um monte de correções e otimizações e aí recompila uma versão melhorada das bibliotecas principais. A partir daí, seu projeto passa a usar essa versão turbinada. É radical, mas funciona que é uma maravilha. Tá, mas como isso se traduz em velocidade? Qual é a estratégia por trás dessa mágica toda? Vamos desconstruir as técnicas que fazem o Alcino ser tão absurdamente rápido. Esse comparativo aqui explica tudo. O FMX padrão redesenha a tela o tempo todo. O Alcinoe usa uma técnica chamada Double Buffering. Ele desenha uma vez numa imagem escondida e depois só mostra o resultado. É muito mais rápido. Animações? O FMX usa um timer que não é preciso. O Alcinoe usa o sistema nativo do Android, o Choreographer, para uma sincronia perfeita. E aquele imposto de conversão de strings? Acabou. Ele trabalha nativamente com o UTF-8. A filosofia do Alcino se baseia em 3 pilares. Primeiro, pragmatismo. Ele usa a ferramenta mais rápida para cada tarefa, sem preconceito. Às vezes, uma tecnologia antiga é mais rápida para uma coisa específica. Segundo, eficiência por design. As otimizações, como Double Buffering, já vêm embutidas nos componentes. E terceiro, ele é um ecossistema completo com ferramentas para você diagnosticar e resolver problemas, não só componentes visuais. E o resultado disso tudo? Bom, os números falam por si. Lembra daqueles 3 milissegundos para desenhar um retângulo? Com o Alcino, esse tempo cai para 0,1 milissegundos. É uma melhoria de 30 vezes. Com essa velocidade, a gente para de se preocupar com o orçamento de tempo e a fluidez vira padrão. Mas aqui vem o ponto mais importante. O Alcinoe é uma ferramenta incrível, sim. Mas performance de verdade não vem de uma única solução mágica. Vem de uma mentalidade, de uma disciplina de engenharia que a gente precisa aplicar o tempo todo. E esse caminho para a performance se resume a 4 mandamentos. Primeiro, liberte a thread principal de todo o trabalho pesado. Segundo, otimize a renderização do desenho de forma inteligente, não de forma bruta. Terceiro, gerencie a memória com carinho, ela não é infinita. E talvez o mais crucial de todos, quarto, meça. Não adivinhe. Use uma ferramenta de profiling para achar onde estão os gargalos de verdade. E na prática isso vira hábito. Vai mudar várias coisas na interface? Agrupe tudo entre um Begin Update e End Update. Mantenha a hierarquia dos seus componentes o mais simples possível. E pelo amor de Deus, teste a performance sempre no modo release. O modo de depuração cria gargalos que simplesmente não existem no app final. E toda essa nossa investigação nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão que vai além do Delphi e vale para qualquer tecnologia. Até que ponto a complexidade de otimizar uma solução multiplataforma compensa? Será que em algum momento não valeria mais a pena construir tudo nativamente, do zero? Essa é a grande balança que a gente tem que pesar, a velocidade de desenvolvimento contra a performance pura, que no fim do dia é o que define se as pessoas vão amar ou odiar nosso aplicativo.